O Serginho houve um erro, ele disse que houve um erro, porque a Gente, algum assunto que vocês queiram que eu aborde ou que não aborde? Oi, gente, boa tarde. Estamos com mais um A Voz do Turismo aqui na OK TV, ao vivo nos nossos estúdios da OK TV. Também nos acompanha no YouTube da OK TV e no meu Instagram, Carlos Cunha Turismo, onde estamos ao vivo. Hoje um programa super bacana, eu trouxe duas feras para conversar com a gente. Eu nem sabia que Cabo Frio ia ter essa revolução hoje quando a gente fez o convite, tá, gente? Isso aí foi Papai do Céu agindo. Vocês vão entender por que o Papai do Céu agiu já na hora que eu apresentar um convidado aqui. Queria dar boa tarde primeiro para a Júlia. Boa tarde, Julinha, tudo bem? Temos boa matéria tarde. hoje? Hoje temos uma matéria super legal do Albatroz, já tá no nosso Instagram também. Show de bola. Então, quem quiser assistir a matéria antes de todo mundo, vai lá no Carlos Cunha Turismo, tem a matéria sobre o projeto Albatroz, uma atividade super bacana que tem em Cabo Frio para você fazer além da praia. Dá uma boa tarde pro Cazé e hoje pra Camille também. Tudo bem, Camille? Seja bem-vinda. Prometo que eu não vou ser muito chato, não, só um pouquinho.
Gente, se você quiser participar do nosso programa, manda seu comentário. Pode mandar pelo meu WhatsApp, pode mandar pelo Carlos Cunha Turismo no Instagram, pode mandar no YouTube. A Júlia está aqui acompanhando e com certeza a gente vai perguntar para os nossos convidados. Hoje nós vamos fazer uma viagem pela região dos lagos. Vamos para algumas cidades da região, vamos para Saquarema, vamos para Iguaba, vamos para Araruama. Vamos fazer uma análise desses primeiros 100 dias de governo. Tem alguma cidade que está repetindo o secretário, o prefeito, né, que se reelegeu, mas tem muitos que é prefeito em primeiro mandato e a gente vai conversar sobre isso com meus dois convidados. Renata, manda a etiqueta que eu dei boas-vindas primeiro para as mulheres. Porém, a gente tem um homem aqui que o homem é pastor, né? Né, pastor, ele tem ligação direta. Fabrício. Mesmo que eu não queira, o povo não esquece. Continua chamando de pastor Fabrício, né? Então, 25 anos. Então é melhor a gente começar com Não, quem tem medo, né? Fabrício Valadares, que honra ter você aqui com a gente. A honra é minha, cara. Eu tô assim. Eu tô sendo até repetitivo. Eu entrei no mundo do jornalismo. E no mundo do jornalismo, a Renata Cristiano é minha ícone, é minha referência. Você sabe disso, eu falo isso para todo mundo. A gente tem que ter uma referência. Por exemplo, eu sempre falo que assim, a gente trilha por um caminho hoje do jornalismo digital, com sua filha, você gosta, mas a gente trilha por um caminho que ela foi pioneira. É verdade. Entendeu? É verdade. A gente tinha aqui duas mídias violentas na região, que era a rádio e era o jornal Folha dos Lagos. Uhum. Aí a Renata, ela quebra um tabu, ela acredita, ela entra, ela emerge num novo mundo que estava começando, e ela vem com o seu portal, ela foi a pioneira. Então todo mundo da região dos Lagos precisa respeitar a Renata Cristiane. Obrigada, meu quem filho. não faz isso, ele vai contra aquele que calçou a estrada que o cara anda hoje. É verdade. Então ela é um ícone para mim, eu sempre Obrigada, vou respeitá-la. Obrigada, Entendeu? Então, assim, eu que agradeço a você por um amigo, um irmão que eu tenho nessa cidade, por me proporcionar esse momento aqui. E aproveitando, depois disso tudo, bem-vinda, Renata Cristiano. Obrigada mais uma vez por estar aqui no seu programa, Carlos. Sempre um barato estar aqui com você, bater esse papo com a Júlia, sua filha aqui, com o querido Fabrício, que é um amigo querido que eu adoro, a equipe também que está ali, o pessoal atrás das câmeras, que é importante dar um alô também. Verdade. E para o pessoal que está em casa acompanhando a gente, no trabalho, no carro, onde quer que se encontre. É verdade. Gente, vou começar de uma forma diferente hoje. Hoje eu vou conversar... Renata, você sabe que tem um bloco de carnaval, sua irmã, inclusive, participa bastante Todo desse ano. bloco de carnaval. Eu já encontrei com ela. Quer dizer, eu não, o meu irmão encontrou com ela também. Você tem um irmão também? Tem. O O Augusto Carlos, que anda por aí também. E encontrou com a Roberta Cristiane no bloco Cê Filho de Quem, né? Lá na passagem. E aí a gente costuma brincar aqui e fazer essa pergunta. Renata Cristiane, você é filho de quem? Quem é Renata Cristiane por Renata Cristiane? Cara, eu não sou filha de ninguém assim importante, não, sabe? Não, claro que é, pô. Eu sou filha só de Maria Aparecida. Que É muito. É porque na cidade de Cabo Frio, essa brincadeira de ser filho de quem é um pouco para localizar de quem você é filho na cidade. É pedigree, né? É pedigree. Você é filho de quem, né? Para você estar falando, você é filho de quem? Se você não for filho de alguém importante ou alguém conhecido, não necessariamente importante, mas alguém que seja tradicional, que você conheça. Mas eu sou forasteira da cidade. Eu cheguei em 98 aqui. Minha mãe chama Maria Aparecida de Oliveira, uma mulher simples. Tem a 4ª série primária, né? Mora no Rio até hoje, é casada com um policial militar, né? Eu tenho mais 2 irmãos, são adultos, né? Assim, um irmão é um pouco mais velho do que eu, tem 55 anos, e outra é mais jovem, tem 30 anos. Mas me fala uma coisa, como é que surgiu essa ideia do portal? Porque como o Fabrício bem disse na abertura, foi um divisor de águas, né? Acho que foi o primeiro portal, né, de Cabo Frio, né, da região. Foi o primeiro do interior. Do interior do estado. Olha, e de onde saiu essa ideia? Então, saiu mesmo, assim, de uma intuição, Ousadia. um flash intuitivo mesmo, né? Eu tive uma ideia de, assim, na verdade, na época tinham 2 blogs na cidade, um defendia uma corrente política e o outro defendia uma outra corrente política. E aquilo e ficava um trocando ofensa com o outro. E a gente queria ver o cotidiano, quem morreu, quem nasceu, o acidente de carro, o que aconteceu,
quanto tem de royalties, esse tipo de coisa. Aí eu entendi, trabalhava na época em rádio e aí surgiu o Twitter, começou a surgir as ferramentas de redes sociais, desculpe, e aí nessa eu percebi, eu identifiquei que havia uma coisa nova chegando, porque a notícia que eu dava no rádio, as pessoas começaram a me questionar no Twitter. Pô, eu soube que você falou essa notícia no rádio. E aí eu comecei a entender que aquilo que eu colocava no rádio eu podia hospedar num espaço. E aí eu fui pesquisar como é que eu fazia isso e descobri a blogosfera. E aí entendi que havia uma lacuna, percebi que o mercado oferecia um espaço para discutir o jornalismo mesmo. Sim. E não a opinião, não o jornalismo panfletário, mas o jornalismo que fala sobre todos os grupos políticos, enfim. Eu entrava todo Trabalhando dia. imparcialmente, tentando fazer uma crônica, uma crônica Claro, da eu que cidade botei. total, de maneira Eu igualitária. entrava todo dia de manhã no site dela para ver as notícias. Uhum. Aí tinha, antigamente, quantas pessoas tinham online lendo? É, Aí eu entrava lá, tinham 160 pessoas que estavam lendo o site dela. Então, assim, ela deu um pontapé para algo que a gente nem imaginava. Ela tá falando assim, que tinha um blog do Chicão, né? Aham. Aí tinha também Totonho. o Totonho. Totonho. Ainda tem, Totonho. era Totó e Chicão só. É. E aí eu conversei com os dois, eu acho que tem espaço. Eu resolvi fazer. Eu não tinha onde pesquisar, YouTube, nada. Eu fui me futucando. Cheguei a fazer um workshop em São Paulo, na Comunix, para entender como é que funcionava. E aí foi um sucesso. Logo na primeira semana eu Foi entendi sim. que havia uma demanda. E aquilo foi ficando bastante importante na minha vida, de tal maneira que acabou me dando uma independência para eu não precisar trabalhar mais para outras empresas, né? Eu chegou a tal ponto que deu ciúme numa das empresas que eu trabalhava e começou a gerar problema para Que mim. bom, né? Porque sinal É sinal que tava fazendo sucesso. E o Fabrício? Fabrício, você é pastor e aí eu lembro que na época de pastor você tinha você era um programa, você fazia algumas entrevistas com algumas pessoas, eu até sempre fui isso. uma vez. Ó, eu já tive 29 anos programa de rádio, comecei com 18 anos. Programa de TV aqui foram 7 ou 8 anos na Lagos TV. Eu fui arrendatário da Boas Novas. Tive uma revista chamada Revista Elo. Era uma revista Elo. lembro. E assim, cara, tô falando sério. Uma vez eu reuni o pessoal da igreja, assim, em volta de mim. Na época eu ainda presidia a igreja. Aí nós sentamos e falamos assim: pô, cara, a gente tem uma lacuna que é um informativo cristão, né? Eu peguei a Boas Novas na época, aí a Boas Novas era jornalística, a gente inovou, trouxemos Max Andrade. Você lembra disso? Lembro. Trouxemos Max Andrade, que era da InterTV, Cícero. Aí vamos fazer um negócio de jornalismo cristão, pra gente falar pro cristão. Aí eu nunca te falei isso. Aí nós sentamos numa mesa, todos os jornalistas que eram da igreja, sentamos numa mesa, abrimos o seu portal. Aí falou, a gente tem o portal da Renata e ficamos em volta do seu portal. Que a gente queria fazer um portal cristão. Só de notícia. Isso foi... talvez eu erre a data e você talvez corrija se... Você já estava, explodiu já o teu portal. Mas eu acho que foi 2012, mais ou menos Mas isso. eu me lembro dessa época que você arrendou a rádio. Sim, Ali a aquela do lado do isso, batalhão da isso. PM, né? Então assim, eu sempre fui um comunicador, né? É verdade. Na Rádio Sudoeste eu tive programa há muitos anos, na Rádio Sudoeste. Eu tive um programa na rádio que a Renata conhece bem, a Rádio Serra Mar. Conheço. Eu tinha um programa... Renata, você tem coluna lá, né, Renata? Eu tinha. Não, Serra Mar não chegou a ter, não. é na Teve Costa do Sol. Costa do Sol. Serra Mar é do desculpa, Rock Sequiara, lá de Saquarema. Lá de Saquarema. Mas ela era Aham. muito forte, Araruama. Então, assim, a minha história com a comunicação sempre foi muito forte, né? Programa de TV. Eu vou dar uma notícia aqui, talvez a Renata saiba. Mas eu fui dono da Lagos TV por 6 meses. É mesmo? Fui. A Laí uma vez pegou, juntou aquela papelada toda, uma confusão danada. Toma, toca isso aqui. Quando eu fui ver o negócio, quanto mais mexia, Mas pedia. mais impossível de gerir. né? Aí desistiu. Porque ele cansou, né? Ele tentava e ninguém tocava. Aí, cara, Fabrício com a igreja vai tocar isso aqui. Ele passou para ali. Aí eu fiquei 6 meses lá com o Toninho, tentando. Não deu certo, porque não tinha como dar certo, porque não tinha mais jeito, entendeu? E na época, a TV local, tava até falando com o Hélio aqui, a TV local tinha 45 mil assinantes, né? Hoje não, hoje não tem 5 mil, não deve ter nem isso.
Então, assim, eu sempre fui envolvido com a comunicação. Só que agora, no jornalismo mesmo, para valer, 2022. 2022 eu vou mergulhar nisso aqui. E sempre... Sabe o que eu faço? Quando eu quero fazer um texto bem elaborado, eu entro no texto dela e eu verifico para ver o lead dela, né? Para ver, eu fico vendo, porque ela tem muito profissionalismo. É verdade. Então, assim, sempre Renata me... E tem muita gente que copia, né, Renata? Mas hoje não sou eu que o seu- escrevo, é importante dizer, eu tenho uma equipe, né? A gente tem a felicidade, eu comecei sozinha escrevendo, eu mesma, pegava e escrevia os textos. Hoje eu dou muito, assim, a pauta e a galera, mas eu tenho uma equipe, graças a Deus. Por exemplo, mas muita gente eu tenho o hábito de todo dia de noite, na hora que eu chego, que eu tô em casa, cheguei de vez, tomo meu banho, tô sentadinho no sofá, eu pego o celular e vou ler a Boca Miúda. E eu vejo que às vezes Ali é tem você. outras colunas. Ali é muito a minha identidade. Eu, sim, na verdade, eu escrever eu não escrevo, sentar e digitar o texto. Eu ainda Nossa, faço as minhas você dá colunas ideia. quando eu edito meu vídeo, eu crio meu texto ali para as minhas colunas eletrônicas, que é uma ferramenta nova que eu criei recentemente. Mas ali eu sopro muito, a gente faz a reunião de pauta e eu sopro muito e peço. O editorial é seu, né? Você diz assim. Ali eu disse, eu quero assim, se eu não gostei, vamos mexer, reescreve isso aqui. E eu Mas vejo, hoje- mas eu vejo muitos outros portais, outros blogs, colocando frases suas, idênticas, exatamente iguais. Porque é muito mais fácil. Você vai lá, copia e cola. E não- o Verdade. cara não tem nem a hombridade de dizer lá a Te dá o fonte. crédito. Pô, não vai custar nada, não vai desmerecer o cara em nada. Não, pelo contrário, se tiver errado, eu é que vou segurar o Sim, erro, né? Nele. Sim. Verdade. Deixa eu mandar um abraço pro pessoal que está nos assistindo, que está mandando um abraço aqui. Foi o que aconteceu com Wagner Eu Cruz está nos copiei assistindo. aquele texto, né? Thomas Weber, secretário de Turismo de Búzios, está nos assistindo também. Alcimar Caldas está nos assistindo, presidente Manda um abraço para todo do mundo. Progressistas. Lilian Galo está nos assistindo, Fala pra presidente eles da que Associação abraço de gordinho é Hotéis. mais gostoso. Do Fofo, né? Verdade. Claro, pô. Nós temos a Luane nos assistindo, tem bastante gente. Olha, um abraço ao meu amigo deputado Júlio Lopes, que está nos assistindo também, está mandando um abraço. Júlio Lopes, inclusive, vai estar aqui em Cabo Frio dia 26 de abril. O Alcimar mandou convite, vai ter um evento para jovens e mulheres. Todos estão sentindo os progressistas. deputados federais se chegando. Isso é bom, né? Mas o Júlio sempre está por aqui, né? Ele Júlio fez... nunca se afastou. Nunca se afasta. Ele ajudou bastante o Peró, principalmente, com a questão lá do Festival do Marisco, né? Ele ajudou, verdade. foi ano passado, retrasado, né? Não Que ele tava nem em viabilizou campanha. uma emenda. É né? verdade. Gente, vamos começar a viajar pela região? Vamos começar por Saquarema? Saquarema, pô, cidade rica, milionária, Manuela Pérez. Eu não manjo nada nessa área. Saiu. Isso aqui é ela. Aí é com a Renata, aí tem a professora. Renata, como é que a Lucimar tá lá em Saquarema? O que você tá achando desses 100 primeiros dias? Tá mantendo a pegada da Manuela? Não, Lucimar, gente, na verdade, assim, o prefeito lá ainda é o Pérez. Não era a Manuela antes? Você acha que a Manuela... Pô, assim, eu entrevistei a Manuela, inclusive, e conversei bastante com ela, fora do ar também, e ela me pareceu uma pessoa, assim, que... Com a rédea, lógico, tem o Pérez também, mas me pareceu ela levar a rédea da situação, não? Impressão? Eu acredito que ela tenha aprendido bastante, afinal de contas ela ficou 8 anos prefeita, mas a gente, nos bastidores da política, a gente sabe que quem dá as cartas ali é Pérez, né? Então lá continua do jeito que tá, navegando em céu de E a brigadeiro, dinheiro sobrando. a gente já tem informação que Oposição Manuela vai voltar para ser candidata a prefeita daqui a 3 anos e meio. Ela E tinha me que- falado que que a- seria deputada federal. Sim, ela vem Candidata. candidata a deputada federal, estadual, eu não sei direito ainda, mas ela vem candidata a deputada, mas depois ela volta para tentar ser prefeita novamente para seguramente conseguir se eleger se não houver nenhum erro no percurso, né? Mas a função ali da Lucimar é uma função mesmo de guardar espaço para a volta da Manuela, porque o projeto ali do Pérez foi bem sucedido, resgatando a história, né? Pérez se tornou inelegível, e aí teve essa ideia de lançar a mulher dele, junto com aquele momento também que o Chiquinho, cidade vizinha em Araruama, fez a mesma coisa com a esposa Lívia. Pérez fez isso lá, a Manuela foi bem sucedida, o carisma dela conseguiu aglutinar, ela uma mulher elegante, bonita, tem uma postura, acabou fazendo
uma gestão chegou muito dinheiro também na gestão dela, né? Os royalties, né, despejaram ali, então garantiu que eles fizessem um governo próspero, apesar de cheio de escândalos, cheio de problema, afastamento, Polícia Federal, denúncia de tudo quanto é jeito, aos trancos e barrancos, ela conseguiu concluir os 8 anos de gestão dela. Passam a bola para Lucimar, mas quem verdadeiramente é o crânio, o cara, o mentor intelectual da gestão pública ali é o Pérez, né? Todo mundo sabe disso, no bastidor da política, todo mundo sabe disso. Fabrício, Araruama, é mais a sua área, né? Sim. Araruama, nós tivemos aí era a princípio uma continuidade, né, do governo Lívia, Chiquinho. Isso. Chiquinho e Lívia, não sei quem Sim. vem na frente, quem vem depois, né? Que ali não anda do lado, anda um na frente e outro atrás, Sim. né? Araruama era uma cidade onde estava afastada de tudo, de todos. Né? A gente, no turismo, por exemplo, a gente tem aí, não existe o consórcio de turismo, como está sendo ventilado agora, mas existe uma união entre as cidades da região e da qual Araruama sempre se afasta. Né? Não participa. Ou se afastava. Né? Ou se afastava. E agora a Daniela ganha em Araruama, apoiada pelo grupo, rompe com o grupo logo no início e Araruama parece que renasceu. Desabrochou e agora está em tudo, está aparecendo. Você olha o jornal e tem matéria sobre Araruama, positiva, coisa que tinha tempo que não tinha. Como é que você vê esses primeiros 100 dias de Araruama, Daniela? A história de Araruama é muito parecida com a história de Saquarema. Chiquinho, antes Chiquinho do Atacadão, Francisco Ribeiro, governou a cidade de 2001 até 2008. E ele, nesses 8 anos, ele tinha 30 milhões, 40 milhões no máximo de uma renda para ele trabalhar a cidade. Ele fez um bom governo em 8 anos. Ele não conseguiu fazer a reeleição. E quem ganhou foi André Mônica. E depois de André Mônica, não conseguiu se reeleger, quem ganhou foi Miguel Giovanni. Passam-se 8 anos, Chiquinho inelegível, porque Chiquinho é muito parecido com Alain, algumas atitudes, não respeitar ordem judicial, de extrapolar, se sentir muito dono do espaço, dono da cidade, e extrapolar a ordem judicial, ele está inelegível por uma série de condenações. Ele então lança sua esposa, que é uma cozinheira, uma chefe de cozinha, vence a eleição, muita gente falando, Chiquinho foi um ótimo prefeito, com aquela imagem de Chiquinho se reelege. Chiquinho ele é um gênio, mas ele é um gênio desequilibrado. Essa palavra sociopata, ela não é usada mais na psicologia, mas ele é como um sociopata. Ele tem várias personalidades dentro de uma só cabeça. É uma pessoa que é muito difícil de conviver com ele. Então ele sustentou mais 8 anos da sua esposa por causa da sua genialidade. Se pega a gestão de Lívia, uma gestão com escolas, com hospitais, uma coisa que lhe dá um boom na cidade, mas se por trás daquilo tivesse um ser humano com um pouco de saúde mental, não teria acontecido essa racha. Ninguém rachou com Lívia. Lívia ela é um protótipo do que é Chiquinho, ela acabou se tornando parecido. Porque uma esposa começa a falar igual ao marido, começa a pensar igual ao marido. Se bobear, o marido consegue mudar até o time de uma esposa, se ele for muito forte mentalmente. Então ela acaba ficando parecida com ele. Aí começam as arrogâncias, as grosserias públicas. Imagina por trás das portas, se publicamente começam a aparecer. Então, assim, a classe política estava atravessada. Né? Ninguém traiu o Chiquinho. Chiquinho perdeu. Né? Fabrício, ele é seu amigo pessoal, todo mundo sabe disso. Eu sou amigo pessoal dele, da minha família. Mas o que eu falo aqui, eu falaria para ele. Ele não perdeu, ninguém traiu ele. Ele perdeu por ninguém suportar mais conviver com aquele gênio desequilibrado, que ele é aquela loucura toda que é. Araruama decidiu refrescar um pouco. Daniela está longe de estar preparada. Ela está longe, nunca foi vereadora, ela nunca foi deputada, ela não teve uma gestão antes de nada. Ela vai precisar dos seus secretários, ela precisa de bons orientadores, mas parece que a cidade... A gente se libertou daquele malvado favorito, aquela figura que o Pérez é diferente. O Serginho me surpreendeu muito, a gente vai chegar aqui. Então, assim, uma figura boa de se lidar, sabe? Não é pesado. O Chiquinho é pesado. Eu presenciei uma coisa extremamente insuportável.
Conta. Chiquinho, Vem, fofoca. Chiquinho, dentro de um gabinete, eu estava nesse dia com o governador do estado. Governador, era garotinho. Chiquinho fez um distrato, uma coisa que causava. Sabe quando você ouve uma piada muito sem graça que te faz um mal? Ele causou um mal-estar em todo mundo, o governador do estado. Ele saiu e falou assim: ó, se depender de mim, eu nunca mais coloco um centavo de investimento enquanto você estiver à frente aqui. Falou na cara dele. Mas ele fez uma deselegância com o governador, uma coisa assim, de graça, gratuita, porque o governador discordou dele. Ele começou a gritar com o cara. Eu falei, gente, nós temos um pouco. Né? E Chiquinho é um louco. Chiquinho me ligou, era secretário de assistência social, só que o telefone dele estava dando eco. Aí ele achou que eu estava falando junto com ele. Aí, conforme ele falava comigo, ele começou a esbofejar a cara do couro. Quando eu falar, você não fala junto. Aí eu falei, meu Deus do céu, saiu 35 anos. Eu aguentando essa doideira. Isso que eu tô falando, todo mundo sabe. Eu não tô assim, Fabrício, você tá aí, todo mundo vive esses detalhes. Então, em Araruama, o que aconteceu foi isso. Abortaram aquele líder. A classe política não quer. Não quer. Não quer aquele Na líder. verdade, a é gente- muito mais a Daniela foi uma espécie de válvula de escape, né, Fabrício? Ela aproveitaram uma oportunidade. Né? Porque ela teve a iniciativa, acho que porque trabalhava muito tempo fora, já estava. Ela teve a iniciativa, sentiu que havia um grupo que falou com ela: vamos, que se você for, a gente vai junto. Eu vou usar uma figura aqui que vocês vão entender. O gigante filisteu que desafiava o exército de Israel. Quem derrubou o gigante filisteu foi Davi. Davi pegou uma pedra, rodou e jogou e derrubou o gigante. Nessa figura de Araruama, a classe política é o Davi. E a pedra é a pedra Dani. é a Dani. Entendeu? Gostei. Tem é a jeito. Dani. A Tem pedra é a jeito. Dani. Eles Acho que precisavam tem- dessa pedra. Acho que tem sentido. E Entendeu? acertou bem no olho do gigante. Foi. A Renata teve Você vê? vários problemas Olha com só, o Chiquinho, a né? gente vai agora Me processou A algumas gente vezes. vai conjecturar aqui, eu e Renata. Renata, você coloca toda a tua máquina pública, tua, que você é dona ali. Você coloca para eleger uma prima, sobrinha, sei lá, agora prima, sobrinha. Às vezes também não é nada, eles inventam. Aí elege. Aí de repente começa, pô, eu vou entrar aqui, não, melhor não. Ele começa a perceber que ele já não é, ele não vai ter aquele domínio. Cara, vai ter tá parecendo que eu não tô sendo bem-vindo aqui. Só que assim, cara, por trás daquilo ali, a gente tá falando de infinitos negócios, pô. Infinitos negócios. Se eu tô vendo que se eu tenho um mínimo de hombridade, falo, cara, vai acontecer um racha, dá para eu antecipar. Eu vou chamar a Daniela aqui. Daniela, vamos lá em casa. Daniela, o que tá acontecendo? Eu fui lá, eu senti você assim. Vamos tentar contornar. Não, mas ali não tem jeito. Ali não tem recuo. Ali é do meu jeito, é do jeito que eu quero, eu não perco, eu mando em tudo, eu não mando em nada. Dava para consertar, pô. Chiquinho é um grande mentor. Chiquinho é um grande mentor. Ele é Só muito que- inteligente. só que, pô. Isso ninguém pode tirar. Ele é uma pessoa que ele tem uma dificuldade de lidar com a divergência de opinião. É do jeito dele Sim. e pronto. E nessa de ser do jeito dele, ele também é muito desrespeitoso com as pessoas. Eu soube de um episódio, aproveitando que a gente está falando um bastidor, de que ela estava reunida com uma pessoa para entender aquele processo que tramita na justiça para tentar ver se há um aumento dos repasses dos royalties. E ele invadiu a sala e começou a xingar o advogado que estava lá, Até nesse nível mesmo. xingar ela, dizer que não podia receber. Ele não é prefeito, ele não é nada, entendeu? Verdade. E aí ela deve ter percebido, eu sou prefeita, acabei de ser eleita, estou sendo tratada assim. Gente, a gente tá com uma audiência muito bacana hoje, o pessoal perguntando muito sobre Cabo Frio. A gente vai chegar em Cabo Frio, a gente vai repercutir tudo o que aconteceu. Aliás, Cabo Frio, não trabalhamos com monotonia aqui, né? Tá Aqui botando nós comida na tamo- mesa do jornalista, né? aqui, rapaz, Só dá toda, Cabo Frio. toda semana tem uma coisa. Numa semana tem excursão para Linhares. Cabo Frio é a Câmara de São Pedro. Só Na outra todo dia tem semana tem aumento da taxa em 900%, na outra semana cai a liminar, depois Polícia Federal. Tamo bombando. Mas já tem até, inclusive, tem pergunta. Júlia, pode entrar com uma das perguntas, por favor? E quem está nos assistindo quiser mandar perguntas, parece que a gente está com um probleminha no link do YouTube, mas estamos ao vivo no Instagram, Carlos Cunha Turismo, e na OK TV também. Então pode mandar por lá as perguntas. Júlia, faz a primeira, por favor, para quem que é? A gente tem muitas perguntas e a gente tem duas direcionadas, uma para cada um, coincidentemente. Manda bala. A primeira é para Renata.
O Eduardo Camargo perguntou como você responde à acusação de algumas pessoas de você ser parcial e a favor do governo de Cabo Frio. Eu não vejo essas pessoas me questionando isso, não. Deve ser ele. Como é que é o nome dele? Eduardo. Eu não concordo, Eduardo. Não concordo. Como é que é a pergunta? A pergunta existe algumas pessoas falando que a Renata estaria sendo parcial. Assim, o jornalista. Pra mim também. O jornalista. O jornalista de sucesso ele é sempre mal falado, não adianta. Vai criticar e, sim, vai ter uma hora que também vão reclamar, porque eu critiquei, escrevi uma matéria que não agradou Serginho, Claro. ou não agradou Alexandre, ou não agradou, sei lá, Fabinho, ou não agradou Daniela, ou não agradou Chiquinho. Vamos fazer a do Fabrício? A do Fabrício é da Natália Siqueira. Ela comentou que você foi o secretário do governo da Magdala e ela perguntou por que você saiu. Então, eu saí porque em janeiro de 2024, ano passado, a Magdala teve uma medida de exonerar em massa. Uma exoneração em massa, porque ainda insistia que tinham pessoas de Jane no governo, pessoas do PDT no governo, e nisso ela passou a navalha em toda a minha parte técnica. Né? E eu disse para ela que se ela não voltasse com a parte técnica, que eu ia pedir exoneração. Né? E ninguém acreditou. Falou, como é que você vai pedir exoneração? Eu não vou. Aí eu falei, se não voltar a parte técnica... E eles tinham uma pessoa em comum que eles queriam exonerar, que era o meu adjunto. Exatamente o cara que me protegia da parte técnica, porque hoje as pessoas falam assim, todos falam, Fabrício não tomava nenhuma decisão sem ouvir a parte técnica. Eu não tomei. Aí eles queriam exonerar o Gustavo, porque o Gustavo era o grande defensor da parte técnica. Guga Fescher. Eles exoneraram o Gustavo. E não vamos devolver o Gustavo. Aí eu falei assim, eu vou esperar até o dia 15. Aí foi voltando alguns, não voltou o Gustavo. Você foi secretário 2 vezes, né? Eu fui secretário uma vez só. Uma vez. O Adriano bateu na trave, né? Que o Adriano me convidou, mas não foi. Sempre assistência social, né? Assistência social. Então e fui convidado também em outras cidades, sempre nessa... Uma hora ia acontecer. E aconteceu, eu tive uma experiência de 10 meses, mas foi esse o motivo. A parte técnica foi exonerada e eu não quis continuar. E o governo depois virou uma bagunça. Não tinha mais parte técnica. E gente sem nenhuma experiência na máquina pública. Sem experiência já era eu. Eu era o cara que não conhecia gestão de parte técnica. Quando exonera as pessoas em minha volta, eu não ia assinar. Eu vi a dona Nilza receber multas de 12, de 8 mil do Tribunal de Contas. Eu falei, a dona Nilza é rica, pô. Eu saio daqui 12, 8 mil, me quebra, pô. Imagina. Verdade. Me quebra. Eu falei, não fiquei por causa disso. Entendi. Aí... É engraçado que é até uma reflexão importante, né? Fabrício foi secretário 10 meses, quase um ano, né? Foi. Eu nunca fui secretária. Mas aí tem alguém que acha que eu sou parcial. Renata, você já respondeu. Olha só, deixa eu falar uma coisa pra você que vai... Sabe o que eu acho? É porque às vezes as pessoas conseguem enxergar defeitos em mim que eles não enxergam às vezes em outras pessoas. Há uma patrulha diferenciada comigo. Mas né? porque você eu tô acostumada com você é isso. mais forte. Uma patrulha Prego que se diferenciada. destaca aquele que se martela. Não, assim, a sociedade ela é racista, ela é machista, ela é misógina. Sim, claro. Então, assim, eu não poderia ocupar nunca um cargo público, eu não poderia nunca aceitar um cargo de secretária e depois voltar para exercer o meu jornalismo. Não poderia nunca. Já recebi convites e tive que declinar. E essa parte, eu nunca. É uma oportunidade até da gente falar sobre isso. Eu nunca. Mas você abre mão. Já fui convidada para ser assessora de imprensa de deputado, já fui convidada para assumir secretaria de comunicação de algumas cidades da região dos Lagos, mas nunca fiz com medo, com receio do que as pessoas o negócio é difícil comentar. E eu sem assumir nenhuma difícil secretaria, sem nunca ter exercido nenhum cargo de gestão pública, aí tem um lá que acha que eu não... Que você é parcial, a favor de um contra o outro. Hoje a gente soltou as matérias todas aí falando do Serginho, acompanhei lá a coletiva de imprensa, questionei a ele. Se a pessoa me perguntasse assim, por exemplo, o que você está achando do governo Serginho? Eu estou achando o governo Serginho ótimo. E foi uma surpresa esse episódio que aconteceu hoje.
Porque ele realmente conseguiu ajeitar algumas coisas. A na gente cidade. vai chegar lá. E eu acho até que ele tem feito um Parte governo final. democrático. Calma que a gente... porque Não, ele tem parte feito final não. Daqui a audiência. pouquinho a gente chega lá em Cabo Frio. Tudo bem. Calma que a gente chegou a Araruama. De Araruama vamos atravessar para Eu Iguaba. quero só pontuar isso, que é uma Mas o que ela tá patrulha, falando é importante. uma Não, claro. patrulha que eu tenho certeza que é uma patrulha racista, machista, misógina, homofóbica, que enxerga em mim. Não questionou a ele o fato dele ter sido secretário. Renata, olha só, você falou na patrulha. A última vez que eu te entrevistei, tava uma guerra. Você com uma outra liderança, digamos assim. E eu sofri uma crítica de enxurradas na época, no ao vivo. Tava você, o Alex Paris, que a gente tava batendo um Lembro. papo, né? E foi com o pessoal do Grupo Iguais, porque... Cada parada gay que tinha virado uma putaria. Por aí. E aí o pau cantou, né? E agora, essa semana, teve alguma coisa também no Conselho de Cultura. Teve Explica pra gente o que aconteceu. baixaria pura, né? Houve uma disputa por uma vaga no Conselho Municipal de Cultura na cadeira LGBTQI, que é uma cadeira que sempre foi de uma pessoa. E aí o movimento LGBTQI de Cabo Frio rachou, não se contenta mais com a liderança dessa figura, porque é uma figura envolvida em esquema de rachadinha, loteamento de cargos públicos na prefeitura, denúncias das mais espúrias possíveis. Então, essa figura veio candidata a vereador, não se elegeu, mas nesse afoito, nesse comportamento assodado e acelerado, ambicioso, criou um descontentamento no segmento LGBTQI, que resolveu se reorganizar e criar uma outra entidade que está sendo criada hoje, que está sendo reavivado o Cabo Frio, que é uma entidade que eu criei lá no início dos anos 2000. Cabo Frio? Cabo Frio. Eu lembro desse A nome. gente está reavivando o Cabo Frio. E esse grupo me convidou para É vir. importante ressaltar que, além do jornalismo, a Renata, e eu só não lembro o primeiro nome dele, eu sei que o segundo nome dele é Lemos. Cláudio Lemos. Cláudio Lemos são também os percussores, os pioneiros da causa LGBT. Sim, A Renata e sim, é verdade. Cláudio Lemos. E aí, nessa de disputar essa vaga, nossa, esse negócio virou um negócio. Eu achei que fosse uma eleição como os outros setores, que era uma coisa ali, você chega dois ou três, resolve, vota. O negócio parecia uma eleição de vereadores. Uma doideira, Uber chegando atrás de Uber, uma loucura, briga, ameaça. A Margarete, que estava conduzindo, quase apanhou. A mãe do candidato adversário me ameaçou, gritaria, Nesse gente nível? dizendo que ia me dar porrada. Isso. Eu falei, gente, olha, nós tivemos, eu tive uns 20 e tantos votos impugnados, porque conseguiram aprovar lá numa estratégia um dispositivo na lei, no regimento, que impedia que pessoas que tivessem cargos na prefeitura que não fossem concursados votassem. Depois eu soube que isso é ilegal, porque o servidor deve ter isonomia, ou seja, poderiam votar Sim, claro. tanto os concursados quanto os não concursados. Mas foi muito baixo o nível, foi muito barra pesada. O negócio tá gangster, tá pesadíssimo, entendeu? E assustou um pouco. Os amigos até me acompanharam ao carro, ficou aquele clima preocupado. E a cadeira do Conselho Municipal de Cultura, o Conselho Municipal de Cultura, o que é? Um órgão criado, a prefeitura tem a obrigação de criar o Conselho Municipal de Cultura, como tem obrigação de criar o da mulher, o Turismo, da social, o do mobilidade. turismo, da mobilidade, para poder Meio receber ambiente. repasse do Sim, governo claro, federal, claro. do governo estadual. Uhum. Mas ele não tem aquele. Enfim, a gente sabe que é uma cadeira, um lugar. Qual a importância daquilo? Vamos falar a verdade. Não tem. Mas aquilo foi transformado num cavalo de batalha e por muito pouco não deu briga de vias de fato. Meu Deus, Gente, que isso. loucura. Eu nunca. Você sabe que as reuniões de conselhos de cultura sempre são as mais animadas mesmo, né? Nossa, eu nunca podia imaginar. Na época que eu estava como secretário de turismo, a secretaria tinha uma cadeira no Conselho de Cultura. Eu acho que eu bati o recorde. Eu só fui em uma reunião, saí e falei assim, olha, pra mim não dá. É porque os Isso aqui é fazedores loucura. de cultura são
são os que mais têm senso crítico. Eu entrevistei o Carlão aqui, secretário de Cultura de Cabo Frio, e ele mesmo falou, olha, a reunião lá, o bicho pega. Eu fiquei impactada. Você sabe que o salão principal do Caritas, rapaz. o salão principal do Caritas ficou lotado, gente de pé, um calor insuportável, de 6 da noite até 10 da noite. Eita. Pessoal Pau animado. quebrando, as regras foram completamente desrespeitadas, as pessoas que conduziram a reunião foram totalmente desrespeitadas, mulheres, a Margarete, que é a secretária adjunta de Cultura, foi extremamente desrespeitada, num dado momento que eu pedi respeito àquela mulher que tem 60 anos. Eu quase apanhei, quase fui agredida, eu fiquei chocada, então eu fiquei... Aquilo não é uma coisa que eu reconheço, sabe? Existe uma nova liderança, novas lideranças surgindo com uma veia violenta, sabe? Um comportamento Radical demais. violento. É verdade. Querem agredir, querem vencer. E em no todas as grito, áreas, todos os segmentos. querem brigar, partem para intimidação, para ameaça. Isso é assustador e eu acho que isso atenta contra a imagem da comunidade LGBTQI. Uhum. Essa síntese desse comportamento violento não é compatível comigo, nem com essas pessoas que pediram para que eu viesse candidato para tentar uma cadeira, para justamente mudar. Ah, candidato era você? É. Ah, tá. Eu vim candidata porque a ideia era mudar, trazer uma pessoa sensata para discutir cultura, mas que não tivesse esse comportamento agressivo, descompensado, bipolar, completamente Desproporcional. Enfim, desproporcional. agressivo mesmo, uma agressividade gratuita, algo que você vê claramente de descompensação emocional. Então, assim, em um dado momento eu não aguentei ver a Margarete, que é uma amiga minha de mais de 25 anos, a mulher que tem 60 anos, é avó e tudo, sendo agredida na mesa de todo mundo ali. As pessoas estavam com medo, realmente. Uhum. E algumas pessoas foram embora com medo daquele clima, e aquilo virou uma selvageria. Entendi. Virou mesmo. Então, assim, o movimento LGBT... Você achou que era um negócio, era outro. Rapaz. O movimento LGBTQI de Cabo Frio hoje está extremamente bélico. Uma corrente quer essa coisa da briga, do conflito, dessa parada gay com cara de baile funk. Um outro segmento quer discutir com a sociedade a paz, a harmonia, a compreensão, a capacidade de tolerar o outro, de conviver com a diversidade, não impor, e não intimidar, e não berrar, e não invadir, e não pressionar. Então, aí essas pessoas que fazem parte desse lado mais tranquilo, mais sensato, me chamaram para vir disputar essa cadeira. Eu até relutei. Mas aí disseram, pô, você tem uma experiência, podia ir lá, porque a gente não... Beleza, eu vou, mas eu nunca podia imaginar que aquilo pudesse ser daquele jeito. Aliás, disseram que aquilo não era daquele jeito. Aquilo foi um momento especial, porque o outro candidato, como ele tinha perdido a eleição para vereador, ele estava muito magoado, aí queria mostrar força, queria mostrar que ele tinha capacidade. A coisa foi pro lado pessoal, né? Foi completamente pro lado pessoal. Sabe? As pessoas me ameaçando, Carlos Cunha. Gente que passava por mim e dizia assim, sou doida para meter a porrada nessa Que mulher. isso, gente? Que isso, gente? Gente, vamos dar uma respirada? Vou chamar a matéria agora que a Júlia preparou pra gente assistir juntos sobre o Projeto Albatroz. E na volta da matéria, a gente já vai abordar sobre Cabo Frio. Vamos falar duas pautas que eu quero falar com vocês. Sobre a taxa dos ônibus de expulsão, que hoje sofreu, ontem à noite, né, teve uma liminar derrubando o decreto, e sobre a ação da Polícia Federal hoje em Cabo Frio. Então você que está assistindo... Os 100 dias, né? 100 dias. 100 dias. Até esquecemos dos 100 dias, né? É os 100 dias. Vamos falar sobre os 100 dias de governo também? Cazé, solta a matéria para mim, por favor. Eu não sei como é que tá o tempo aí. Visitação e Educação Ambiental Marinha do Projeto Albatroz é um espaço de exposição da cultura oceânica e biodiversidade marinha.
O seu objetivo é sensibilizar estudantes, educadores, pescadores, turistas e moradores da região dos lagos sobre a biologia e conservação dos albatrozes e petréis. Com trilhas e ambientes climatizados, o trajeto da exposição do projeto é feito de forma imersiva. O visitante entra em contato não só com a história do projeto e explicações sobre a importância ambiental das espécies, mas também consegue conhecer diretamente a biodiversidade. O Projeto Albatroz tem esse incrível espaço aqui em Cabo Frio de lazer, conservação e também de educação, que convido a todos que estiverem na região, todos que quiserem nos conhecer, fiquem super convidados a vir aqui no nosso espaço. Nesse espaço você vai encontrar 4 pavilhões totalmente voltados para a cultura oceânica e conservação marinha. Além disso, você vai ter uma trilha pelo manguezal, onde você vai conhecer esse ecossistema, vai ver como é esse ecossistema, vai poder ter contato direto com esse ecossistema de manguezal, muito interessante. Além disso, a gente está na beira da Lagoa de Araruama, então dentro da lagoa a gente também tem um observatório de pássaros, né, de aves. A visitação começa com a Trilha do Mangue, onde você entra em contato com a fauna e flora do manguezal. Por lá, você pode ver aroeiras, caranguejos e aves. Seguindo, você chega na Calçada dos Ecossistemas, em que você vê a Lagoa de Araruama e entende as particularidades dos seus ambientes. No espaço oceano, você verá ossadas de albatrozes e a segunda maior ossada de baleia jubarte do estado do Rio de Janeiro. Para encerrar o passeio, você vai ao Espaço Albatroz para aprender mais sobre aves, sua relação com a pesca e a importância da conservação ambiental. Então eu quero saber como que a pessoa que está assistindo pode vir para cá. Então, nosso centro de visitação ele fica aberto quintas e sextas-feiras, de 10 às 18 horas, sendo que a nossa bilheteria fecha às 17. Então é importante que a pessoa chegue até às 17. E aí ela pode ficar tranquila até às 18, né? O preço da visitação é de R$15 o ingresso inteiro e R$7 a meia ingresso, sendo que tem cortesia, né, gratuidade para as comunidades aqui do entorno do centro de visitantes. Fora isso, também a gente recebe grupos, né, sejam grupos organizados, grupos escolares, grupos turísticos, e aí para agendamento de grupo é sempre pelo nosso site. Então, qualquer dúvida que você ficou, qualquer coisa que queira saber mais, acesse ou nosso site ou segue lá a gente no nosso Instagram, @Projeto Albatroz. Se você tem curiosidade de entender mais sobre a biodiversidade e história e gosta de ter um contato próximo com a natureza, acesse os canais do Projeto Albatroz para saber mais informações. Matéria top, gostei. Júlia, parabéns mais uma vez pela matéria. Excelente matéria sobre o Projeto Albatroz. Você que está nos assistindo aí de todo o Brasil e quer vir para Cabo Frio, seja agora na Semana Santa ou depois, nós temos muito mais do que praia, tá? Cabo Frio e toda a região da Costa do Sol é um lugar lindo para você visitar. Temos milhares de atrações fora da praia. Eu costumo brincar aqui, eu tive uma vez que eu tive a felicidade de viajar para Cartagena, no Caribe. Cartagena tem tanta coisa para se fazer, mas tanta coisa para se fazer, que no último dia eu virei para minha esposa e falei assim, a gente tem que ir na praia. Ela, por que a gente tem que ir na praia? Porque a gente tá no Caribe. E a gente não foi na praia. A gente não foi. Eu passei 10 dias lá, eu não fui na praia. Olha que no último dia me obriguei a ir pra praia do Caribe, que é uma coisa assim, maravilhosa. Assim, a nossa praia não perde em nada pra do Caribe, a nossa praia é a mais bonita do mundo, mas nós temos atrativos também. Pena que são pouco explorados. Por falar em turismo, em atrativo, vamos chegar à nossa viagem para Cabo Frio, que nós temos um segmento do turismo rodoviário, que está muito em vogue nos últimos dias, principalmente por conta do decreto aonde a prefeitura taxou de R$250 a taxa de ônibus de excursão que se hospeda em hotéis para R$2.500. E, inclusive, entrou uma pergunta sobre isso, né, Júlia? Sobre a opinião de vocês sobre isso. Eu vou abrir para a Júlia fazer essa pergunta e aí a gente entra no tema. Pode ir, Júlia. É um dos temas que mais está saindo agora, né? E uma das perguntas que eu selecionei foi da Ale Júnior. Vocês são a favor do aumento da taxa para os ônibus de excursão?
Posso falar? Por favor. Eu sou favorável, na verdade, até a TPA, né? Taxa de Proteção Ambiental. Eu acho que deveria pagar, não uma tarifa cara, mas eu acho que deveria pagar uma tarifa todas as cidades da região dos lagos para o turista permanecer aqui. Mas essa questão do ônibus de turismo, Cabo Frio ganhou muito essa fama de que o ônibus de turismo é o que depreda o turismo local, né? Eu não sei porque eu não sou uma operadora de turismo. A minha preocupação não é quem tem mais ou menos dinheiro. Acho que a minha preocupação é quem tem educação ambiental. Você pode não ter dinheiro, mas você pode saber que o lixo não é lugar de colocar. Você não pode jogar o lixo na praia, você não pode fazer churrasco na praia, você não pode levar caixinha de som para a praia. As pessoas que têm respeito pelo meio ambiente, elas costumam ter essa educação, né? Uhum. Então, são as pessoas que automaticamente não se recusariam a pagar uma taxa de proteção ambiental. Coisa que já existe em algumas cidades. Ubatuba recentemente adotou, né? Agora, essa Arraial está questão- tentando adotar isso há anos. não vai e ser consegue. fácil. Eu já percebi que não vai ser fácil. Agora, a discussão em Cabo Frio, eu acho que ela poderia ter sido mais ampla para evitar que houvesse tanto descontentamento. Eu ouvi umas opiniões recentemente que eu achei interessante, em que um operador de turismo falou que poderia ter. Se o ônibus reserva passeio de barco, ele paga mais barato. Se o ônibus reserva isso e aquilo, vai dando uma queda no valor da tarifa. Achei a ideia dele interessante. Interessante. Porém, eu já fui testemunha ocular de várias vezes das pessoas descendo geladeira de ônibus, descendo Sim. compras, descendo até a empregada que vai cozinhar, a Uhum. menina descendo de touquinha, traz mais de uma, às vezes, quer dizer, a Uhum. pessoa realmente não traz, Não traz nada. divisa para o município, Uhum. né? E também já fiz inúmeras. Olha, matérias sobre esse turista que não sabe se comportar numa região que tem uma qualidade, uma reserva ambiental como a nossa, um ambiente tão preservado, a gente já fez inúmeros. Mas Cabo Frio, preferencialmente, tem aquele turista que abusa na hora que faz o churrasco na areia da praia, bota a caixa d'água no meio da rua, bota a colchonete para dormir no meio da rua, que é o chamado turismo farofa. Uhum. Eu acho que se a gente trocasse essa questão da taxa do ônibus por uma taxa de proteção ambiental, acho que você ia selecionar sob essa perspectiva de preservação ambiental. Eu acho que aí você, de repente, dava uma repaginada. Agora, com relação a essa taxa de ônibus, eu confesso para você que eu ouvi muita gente e fiquei na dúvida. Mas também, por outro lado, eu sei que existe excursão de R$ 500 para você passar o final de semana em Cabo Frio com café da manhã e almoço. Uhum. Eu acho muito barato. Uhum. E eu acho que as pessoas, se for esse tipo de casa de aluguel, de 3 quartos, que o cara bota 50 pessoas ali, a gente precisa encontrar um meio de trazer consciência ambiental, consciência de cidadania para esse modelo de negócio. Mas, eu repito, a minha perspectiva não é sobre ser pobre ou ser rico, mas é Sobre educado ou não. ter educação e saber se comportar na coletividade. Acho que Perfeito. esse é o grande Fabrício? Sim. Tem um efeito muito novo, né? Ele é chamado de efeito Dunning-Kruger, em inglês, né? Que é esse pessoal da rede social que opina sobre tudo com uma certeza, mesmo não sabendo de nada. Eles são chamados de ultracrepidários. 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 E a rede social tá cheia. Renata sofre muito, eu sofro muito, você sofre Uhum. muito. Mas eu sofro mais. Não, mas é porque você tem mais envergadura. Você tem mais seguidores, tem mais Você gente tem mais assistindo. envergadura. Você tá Aqui, aqui quem assiste a gente, ó, 2, 4, 5 pessoas que assistem a gente. Não, olha lá. é uma questão que eu me ressinto disso, porque há uma disposição maior para me atacar que a gente não vê em outras pessoas. Mas eu vou não. falar no final, eu vou falar o que vai te confortar. Deixa pro final. Mas, Então, assim, a rede social, esse pessoal todo que tá opinando, que tá gritando, eles são ultracrepidários. Eles falam com certeza de algo que eles não têm noção de nada. Esse é um tema complexo. Você tem que ouvir um Carlos Cunha, você tem que ouvir um turismólogo, você tem que ouvir um dono de pousada, que tem 20 anos de pousada, dono de hotel, você tem que ouvir estudiosos, guias turísticos.
Isso é algo muito profundo. Quando você vai a Búzios, você não vai ver isso. Por Você quê? sabe quanto que a taxa de ônibus de excursão que se hospeda em hotéis em Búzios paga para entrar em Búzios? Quanto? Mas eu vou dizer por quê. R$195. Então, mas eu sei por quê. Você pode colocar até de graça. Porque o cara de... Assim, eu vou falar com muito respeito, tá? Mas o cara de Duque de Caxias, que é um cara de classe C, que é pobre, ele não vai a Búzios, porque ele sabe que a água de coco lá é R$15. Ele sabe que uma diária de um hotel é 450, R$500. Sabe, todo mundo é metido a besta lá. Em né? hotel. Em hotel. É, um hotel. Que se você for falar resort, é outro nível, Mas os 1.500. restaurantes são mais caros, os Então, bares. você as pode casas botar até de noturnas. graça que eles não vão. Não é uma realidade Cabo Frio. Em Cabo Frio, você tem uma cidade que você... apenas a passagem, que é um lugar que o milionário consegue se sentir confortável, apenas a passagem. Tirando isso, qualquer outra classe consegue encontrar habitat em Cabo Frio. Então, assim, o que na cabeça do prefeito ele está pensando? Pô, eu tenho um sonho que esse milionário que injeta milhões numa cidade, ele volte a gostar daqui, que um dia ele veio. Cabo Frio já foi a cidade dos artistas. A gente vai vendo entrevistas por aí, por esse Brasil afora, a gente vê várias entrevistas dos famosos dizendo: eu tenho uma casa em Cabo Frio, eu passei a minha infância em Cabo Frio. É mesmo. Toda hora tem, cara. Toda hora tem. Pessoa lembrando de um passado, No né? passado, assim, minha infância foi em Cabo Ah, Frio. não volta mais. Hoje não tem vontade mais, porque hoje é essa loucura. Depredado. Tava vivendo o quê? Era o flanelinha encharcando você. Você chega na praia e não conseguia estender uma Facada, canga. quentinho. Era o ambulante matando os outros a paulada na areia da praia. Sim. Você, caixa de som, as pessoas não, você entendeu? Cada um tinha sua caixa de som, tava insuportável. E agora, hoje? com essa questão de teve uma liminar obtida pela Associação Brasileira... Mas já de caiu a Indústria liminar. Hoteleira. A informação. Sim. Caiu agora? Caiu. Opa, já caiu a A liminar, liminar então. caiu. Caiu A liminar, a ação judicial era derrubando, né, O decreto. o decreto, inclusive para ônibus entrarem na cidade. Não, Também. Ah. Era da tarifa e do ônibus entrar na cidade. Aí foi derrubado esse decreto. Só que já teve a liminar que já foi feita já. Tá. E me fala uma coisa. Foi dita pelo secretário de turismo para mim. Ah, perfeito. Agora estamos chegando na reta final do programa. Infelizmente, nossa viagem não vai dar para ir para a região toda, mas vamos finalizar por Mas Cabo e você Frio que mesmo. foi secretário de turismo, você é a favor ou contra? A taxa? É. Contra. Eu sou totalmente a favor da taxa de cobrar Porque eu me lembro para que entrar numa época na também cidade. botou 1900 e pouco. né? Porém, eu acho que a taxa foi feita de forma errada, foi feita de forma muito autoritária, sem consultar as pessoas que realmente trabalham na ponta. Se a gente tivesse sido consultado, a minha opinião, não estou dizendo que eu seria o dono da razão, não. Mas a minha opinião seria, primeiro, taxa separada, uma taxa para alta, uma taxa para baixa temporada. Na baixa temporada você precisa trazer gente, fomentar. Na alta temporada as pessoas já vêm, independente do que tiver. Se não tiver nada, eu costumo brincar lá no hotel. Se eu não tiver funcionário nenhum na alta temporada, se eu não tiver no hotel, mas eu botar uma caixa de sapato, na recepção, no dia seguinte eu vou ter uma caixa de sapato cheia de dinheiro e um monte de gente dormindo dentro do meu hotel. Isso vai acontecer. Na baixa temporada, não adianta eu botar 10 caixas de sapato. Eu preciso de gente, trazer gente, né? Que é o período que a gente vai atacar agora, a começar agora, a partir da próxima semana. Então, eu colocaria uma taxa para alta temporada alta, uma taxa para baixa temporada um pouco mais baixa. E separaria também pelo serviço contratado. Vai apenas passar o dia? Uma taxa um pouco mais alta. Vai se hospedar, em meio de hospedagem paga imposto? Uma taxa um pouco mais baixa. O meio de hospedagem paga imposto e gera emprego? Uma taxa bem menor também do que a outra cobrada. E aí você vai nivelando de acordo ao poder, a tanto que o cliente vai gastar na cidade. Eu me lembro que quando você foi secretário de turismo, teve um negócio, Marquinho, também aumentar para 1900 e pouco a taxa de turismo. Eu não ônibus, fui né? secretário de turismo com o Marquinho. Não era eu. Eu era de indústria e comércio. Mas eu lembro lembra que que teve teve? uma discussão, mas acabou que não aconteceu. Não aconteceu. Essa taxa alta era para o ônibus que vinha para passar o dia.
que é aquele que traz tudo, né? A gente tem que diferenciar também o tipo de turista que vem para um hotel dos outros, né? O do hotel, ele não pode trazer comida, por exemplo. Imagina você chegar com um pacote de macarrão embaixo do braço no hotel. Lógico. Você vai fazer esse macarrão onde? Não Nem tem chega cozinha, com... né? não chega com geladeira, não chega com a empregada. Não, pra não cozinhar. pode. Nem, a empregada até pode ir para poder te hospedar. Mas para cozinhar, eu acho difícil. Vigilância sanitária não permitiria. Mas vamos seguir em frente. Vamos falar sobre os primeiro sobre o que aconteceu hoje em Cabo Frio, Polícia Federal. Qual que foi a impressão de vocês? Vocês estiveram hoje com o prefeito? Tranquilo, prefeito, preocupado? Tranquilo. O que vocês acharam? Eu achei o prefeito bem tranquilo, mais tranquilo do que nós imaginávamos, né, Fabrício? Eu achei ele bem tranquilo. Agora, vamos dizer que isso daí não incomoda? Ter 3 meses prefeito da Polícia Federal batendo na porta da casa dele, não foi nem na prefeitura, E a imagem? foi na casa dele. Mas ali foi postura de líder. Ele tá abatido, Ele mas manteve. ele é postura de líder. Tipo, tá Agora, tudo a bem. gente conversou, eu conversei com ele, andei conversando com outras pessoas também, políticos, e um deles até, você estava aqui na hora que eu recebi o áudio, Sim. que foi o Vantuil Martins, que ele falou, ex-prefeito de Guaba, ele é advogado e achou um exagero. Na teoria do Vantuil, o Serginho, a forma como a operação se deu, não poderia ter sido daquela maneira. Porém, o que me chamou a atenção foi a postura do Serginho ter ido lá, ter marcado uma coletiva, ter feito questão de responder a todos os questionamentos da imprensa e Sim. eu acho que ele estava bastante... O Serginho, ele tem se destacado Tem coragem. porque Serginho, ele tinha uma alcunha sobre ele da eleição passada do bolsonarismo, da extrema-direita e de ser... como é que foi que acusaram tanto ele? Miliciano. Aí o que ele faz? Pelo incrível que pareça, eu até escrevi um editorial esse dia, um texto, eu falei assim, o Zé Bonifácio não sentava com os sindicatos, cara. Ele não gostava, ele dizia, não tem maquininha de dinheiro, vai trabalhar. Ele não gostava do sindicato. E ele O Zé não fez uma audiência pública. Não fez audiência pública. Não participou de nenhuma. O Zé não gostava de conselho. O Serginho já fez umas 4 audiências ou mais. E você sabe que o sindicato, o conselho, é uma ideia da esquerda. Uhum. Sindicato, conselho, é ideia. Só foi introduzido no Brasil por causa das lutas da esquerda. Você falou isso, eu lembro uma vez que eu estava conversando, tomando um café com a Renata, lá na redação da URC. A gente tava esperando alguém que você ia entrevistar e eu fui acompanhar essa pessoa. Acho que foi o secretário de turismo do estado, Gustavo Tutuca. Sim. E a gente batendo um papo na cozinha, tomando um café. E Renata falou um negócio que eu fiquei com isso na cabeça até hoje. Acho que ela nem lembra. Que ela virou e falou assim, tava bem antes era campanha para deputado estadual, antes da campanha agora, porque o Serginho ganhou agora para prefeito em outubro do ano passado, bem antes. E a Renata virou para mim e falou assim, Serginho tá me surpreendendo. E o Serginho, então deputado, tá me surpreendendo. Ele ele parece ser mais da esquerda do que muito esquerdista. É porque tá sendo sendo que ele do partido do Bolsonaro. Você Tá lembra que sendo falou isso pra mim? democrático. E ele tá fazendo isso. Quando eu digo que eu tô achando legal o governo dele, pelo seguinte, a decisão... Eu participei da audiência pública que ele fez com os hoteleiros e donos de casa de veraneio. Eu tava lá. Audiência pública? Uma reunião. Não, uma reunião. Mas foi Sim, aberta sim. ao público. Foi. A porta do Você até gravou. auditório tava Foi. aberta. Uma moça chorou, ficou emocionada, apelou para ele. E ele recuou, pelo menos, com relação à questão daqueles que já tinham feito reserva para o feriado. A questão, por exemplo, do hotel que foi demolido. Ele fez uma audiência lá para tratar daquele problema dos usuários de crack no bairro do Braga, dos Da cabana do pescador das também. pessoas em situação de rua que estavam tomando a cidade. Ele fez audiência pública para tratar quando ele anunciou que ia ter que parcelar o salário do servidor. Então, eu não vi o Zé fazer audiência pública com nada. Eu participei de Ele não fez nenhuma. inúmeras audiências públicas. Ele não mandava sequer representante. Ele não gostava. Ele podia até não gostar mas tinha que mandar um representante. Você quer ver a audiência pública? 2 audiências públicas que eu fui, e uma delas o doutor Leandro Mitidieri levantou e deu uma escovada no governo Zé Bonifácio, porque disse que era lamentável que o governo Zé Bonifácio não tinha mandado nenhum representante para discutir a instalação daquele novo empreendimento entre a Algiva, o Peró e a Gamboa ali, que é o Viverde, que iria abrir canal Itajuru. Então, assim, o Zé achava que aquilo tinha que acontecer.
Então, nesse aspecto, né? Desculpa aqui te cortar rápido. Aquela cena hilária no meio da guarda, assim, não tenho maquininha, vai trabalhar. Não tenho maquininha. E os guardas gritando, não tenho maquininha. Então, assim, são um comportamento que a gente tem que ressaltar. Em 3 meses, foi feito mais audiências públicas do que 4 anos. Ele estatizou uma universidade, ele estatizou um hospital para fazer um hospital universitário. Isso não é um papel da direita. A direita não faz isso. Agora, gente, eu tô de saco cheio, real. A corrupção, ela está na direita, na esquerda, no gordo, no magro, no homem, na mulher, no preto, no branco, no gringo e no brasileiro. Esquece, gente. Para com essa hipocrisia. O que a gente precisa entender é que os avanços da sociedade, eles acontecem a partir do momento que a sociedade se organiza para pressionar na sua direção. Então, nesse aspecto, eu acho que quando a sociedade pressiona para que haja uma audiência pública e esse prefeito vai, pô, puta conquista. Eu tô falando aqui de Serginho, mas vamos para Búzios. Alexandre foi lá, fez uma audiência pública com o trade turístico que decidiu que deveria ter um pier avançado para atender os terminais. Pois o Ministério Público foi lá e proibiu a construção do pier. Mas quem estava pedindo era o trade. Eu estava lá, audiência pública lotada, faltou lugar para sentar. A gente quer isso, que um governante ouça as demandas da população. Eu adoro ir numa audiência Mas pública. isso que é bom. Ver as pessoas falando, entender o problema de perto, conversar com as pessoas que representam os setores. Eu sempre fiz isso e adoro. Eu acho que E nesse aspecto, você vai me desculpar, mas a gente se livrou do flanelinha, as praias estão melhor, aquela coisa de caixa de som acabou. Cansei de ver Carlos Cunha, quantas vezes Carlos Cunha gritando. Inclusive foi no governo Zé que lançaram essa campanha, som na praia, bom é o som do mar. Foi o início do governo Zé Bonifácio. Só que ninguém respeitava. Do Juarez Lopes, secretário de Meio Bomba, Ambiente. você lembra que teve nos Só que primeiros... não... O pessoal jogou bomba, teve que jogar bomba de... Quer dizer... Teve até agredir a pessoa perdeu a não sei visão. como que a equipe do Serginho conseguiu controlar isso. Então, para mim, está sendo uma surpresa, porque eu achava que ia ser um governo bolsonarista, intransigente, que não conversava com ninguém, é assim mesmo, com cercadinho, e não tem sido. Verdade. Gente, já estouramos o tempo, o Cazé tá com a faca no pescoço, com a faca nos dentes ali, tentando me tirar do ar. Renata, prazer 1 hora, 2 facas. receber você aqui, você e o Fabrício. Obrigada. Ainda faltou Iguaba, São Pedro, Arraial, Búzios, a gente falou deu uma pincelada. A gente vai ter que marcar de novo. Inclusive, quem mandou uma mensagem aqui, muito mal criada, por sinal, falando assim, por que não me chamaram? Eu também quero participar. Bernardo Ariston, na próxima tá convidado a participar aqui com a gente. Renata, obrigado por ter vindo, obrigado pela participação. Obrigada pelo convite, Carlos. Sempre um prazer estar aqui com você, com o Fabrício, com toda a sua equipe. Fabrício, meu irmão, muito obrigado por ter vindo, ter aceitado o nosso convite. E já fica o convite para a próxima. Eu que agradeço, pô. Você me proporcionou 1 hora de muita alegria. E amanhã estou lá no Talk Show dos Lagos, fazendo a nossa coluna. Se o Fabrício me colocar no ar, né? Que semana passada, até hoje não colocou. Mas eu tô muito cabeça mil. Hoje eu tomei uma bronca. É mesmo? Tomei uma bronca hoje, fiquei quietinho. Eu esqueci uma matéria. Tomei uma bronca. Aí eu falei, caraca, mas eu tô me organizando. Tomou bronca de quem? Eu tomei uma bronca porque eu tinha uma matéria que eu tinha que colocar na hora tal, não coloquei de uma empresa parceira. Tá vendo? Por isso que a gente tem a Júlia aqui, ó. A Júlia não deixa eu esquecer, não. Ela que bota as matérias pra mim. Gente, muito obrigado. Obrigado a você que estava até agora nos assistindo. Esse programa está salvo no Instagram para você assistir na hora que você quiser. A matéria que a Júlia preparou também. Esse programa tem a produção da Agilab, Laboratório Social Média. Estamos aqui na OK TV. Obrigado, família OK TV. Semana que vem não tem programa, porque é feriado. E na outra a gente está de volta. Um abraço, até lá.